Oi, gente, boa noite. Humberto? Olá, Nayara, tudo bem? Boa Oi, noite. e aí? Tá me ouvindo Demoramos? direitinho? Sim, sim, estou ouvindo. Você está me ouvindo? Sim. Ah, não. Então o fone Tô. está ok, então. Estava Boa testando o noite, gente, fone para aqui, quem porque... está entrando aí. Boa noite, pessoal. Humberto, a minha imagem está boa para você? Está um pouquinho fora de foco, um pouco distorcida, mas está dando para ver, ok. Ah, tá. Porque minha internet tá horrível. Daqui a imagem está boa? Sim, a sua imagem, seu som tá muito bom. Ah, então tá bom. Hoje, gente, se der algum problema, se travar, se parar, vocês falam para a gente, tá? Esse é Humberto Braga, ele é desenhista, e hoje nós vamos falar sobre desenhos artísticos, né, Humberto? Sobre carreira, Isso. mercado de trabalho, as técnicas utilizadas. Então, para a gente começar, conta um Sim. pouquinho de você. Bom, pessoal, beleza? Sou Humberto, né? Vim a convite da Nayara aqui, estar conversando com vocês um pouco sobre desenho artístico, né? E contar um pouco, né, da minha história no meio dessa arte que eu gosto tanto. E, bom, o meu interesse por desenhos, né, iniciou-se na infância, né, como todos, ou todos não, né, mas digamos assim, a maioria das crianças, né, ou quer ser jogador de futebol, os meninos, né, a maioria dos meninos, ou desenhista, né? Todo mundo tem um pouquinho de desenhista, né? Principalmente na infância, e fica, às vezes, um pouco perdido ao longo do tempo nessa essa, essa, essa arte, né, de desenho, né? Mas todas as pessoas, né, têm uma certa paixão, né, de desenho no início da infância, e comigo não foi diferente, né? Comecei com os primeiros rabiscos ali, bem pequenininho, né? Ficava admirado na frente de bancas de revistas, né, com gibis, para o pessoal aí que é mais novo não vai lembrar muito, né? Porque hoje em dia praticamente não existe mais, né? Mas enfim. Aí passava em frente às bancas, via aquela arte maravilhosa, né, nas revistas em quadrinhos, e desde então começou a despertar esse interesse pelo desenho. E já ali na escola, né, é, principalmente na matéria de geografia, quando você tinha uma folha de seda nos cadernos de desenho, e a folha de seda, no meu caso, ela atrapalhava um pouco. Eu achava mais fácil traçar a mão livre. E aí os professores de artes perceberam, né, que eu tinha um pouco de habilidade. E daí começou a paixão pelo desenho, né, através desse olhar mais detalhado sobre a arte, sobre a facilidade, dizemos assim, né, da coordenação motora para desenvolver desenhos. E dali Mas, não parou mais. mas você aprendeu sozinho, Humberto? Tem um Desenho? termo, né, Nayara, tem um termo, embora seja professor de desenho, talvez seja um pouco até contraditório dizer isso, né? Eu não Ah, fiz nenhum curso. Mas eu não gosto de usar o termo, né, autodidata, porque a gente sempre está aprendendo com alguém, quer seja pela sim. observação, quer seja pela orientação em si mesmo, né, no conteúdo, mas eu nunca fiz uma aula ou um curso específico para desenho. Foi mais naquela questão do tentativa de erro e acerto, né? Mas eu digo, dou aulas também, né? Mas eu digo para quem quer aprender ou quem quer se aprofundar mais na técnica, né? Que você ter alguém para te orientar é muito importante. Embora eu não tive isso ao longo do tempo, né? Principalmente na infância, quando despertou interesse, porque isso teria me ajudado muito. Porque, igual eu disse, foi muito mais instintivamente, né? Na questão do erro e acerto, aprendendo a técnica que mais se adequava, né, a mim. E se tivesse alguém para me orientar nesse período, eu teria desenvolvido, digamos assim, mais rapidamente, né, dentro da arte. Sim. Mas mesmo assim, existe aquele ditado, né, que não há a pessoa que não saiba o suficiente para ensinar e nem aquela que saiba tudo para aprender, né? Então, Sim. é uma busca constante.
é uma busca constante dentro da arte para você se aperfeiçoar, né? Mas no caso você começou com quantos anos assim a desenhar mesmo? Desde novinho? Sim, eu não tenho assim uma idade exata para te falar, né, ou para falar para as pessoas com quantos anos exatamente eu comecei a desenhar. É porque são por etapas, né? Por exemplo, Uhum. toda infância você começa a desenhar. A criança ela tem uma vantagem, né? Porque o HD dela é zerado, É então verdade. ela consegue imaginar, ser criativa, na verdade, né? Às vezes eu vejo adultos hoje em dia, por exemplo, que que eu faço, né, desenhos ao vivo, seja em feiras, exposições, os adultos falam assim, ah, não, mas eu não levo jeito. Todo mundo já desenhou um dia, né? Todo mundo já teve essa prática do desenho um dia. E às vezes a pessoa perde um pouco, né? Não ser, não, esse hábito de desenhar. Não que você não tenha jeito, né? Mas voltando Uhum. à pergunta inicial, de se eu comecei muito cedo, sim, comecei muito cedo. Só que é lógico que eu não desenho, eu não praticava esse desenho nesse nível que eu estou hoje, né? É, quando eu era mais novo. Mas você começa aqueles desenhos bem lúdicos mesmo, né? Um círculo, que é o sol, e por aí em diante. Só que no meu desenvolver dentro da arte do desenho, você começa a incrementar com elementos de técnicas, né, que você vai agregando ao longo do tempo. Vamos dizer, aquela Sim. bola, por exemplo, que inicialmente era uma bola, você começa a colocar alguns efeitos, na verdade, você melhora a sua percepção ao longo do tempo. E isso é muito importante, porque quando você tem a orientação, aí eu volto a falar na questão da importância, né, de ter alguém para te auxiliar para o aperfeiçoamento da sua, do seu objetivo dentro da arte, é muito importante. Toda criança desenha, mas o que pode ser trabalhado dentro disso, até mesmo para você se desenvolver dentro da arte, seria essa questão da percepção, que ao longo do tempo você começa a aperfeiçoar, ter um olhar mais clínico, né, digamos assim, Uhum. para você se desenvolver dentro da arte. Ô, gente, quem está assistindo aí com a gente, quem aí desenha? Alguém sabe desenhar? Porque, Humberto, eu sou Acabou de, péssima. acabou de entrar uma pessoa aí dentro da live, aí, o Rodrigo Rorelli, desculpe, perdão, Rodrigo, que ele é um excelente desenhista. Conheci É numa mesmo? dessas feiras, e isso, acabou de entrar na live aí. Ele é um excelente desenhista, se eu não me engano, ele é de Pará de Minas. Inclusive, quem quiser procurar aí no Instagram, aí pode seguir, que é um ótimo, excelente desenhista também. Humberto, eu não sei desenhar nada. Nem coraçãozinho. Acho que até meu coraçãozinho sai torto. Ah, não, mas isso é o que eu estou te dizendo. Às vezes as pessoas falam que não desenham, mas se você parar um pouco, as pessoas em geral pararem um pouco para refletir, na verdade o desenho foi uma das primeiras, né? Uma das primeiras ferramentas de comunicação, né? Na verdade, né? De Hum. expressão. Às vezes a pessoa, igual você falou, que você não desenha um coraçãozinho que ele sai torto, mas aí que tá, Nossa. porque o que acontece? É questão de prática, né? E de melhorar a percepção sobre o traçado, né? E sobre a coordenação motora. São etapas, na verdade, né, Nayara? Que você tem que ir aperfeiçoando. É, tem um ditado, que eu não sei a quem pertence a frase, não é minha, tá, gente? Para deixar bem claro. Que, tipo, às vezes a pessoa pergunta assim para mim, ah, não, desenhar é um dom. É um dom? Eu falo para eles assim, é, ou é uma prática, né? Na verdade, eu acredito que a prática sempre vai ser superior aliás, perdão, o dom sempre vai ser superior à prática, até Sim. que, perdão, desculpa, eu me atrapalhei de novo. A prática vai ser sempre superior ao dom, até que esse dom seja praticado. Porque o dom, na verdade, o que é? É uma aptidão que você tem. Mas a partir do momento que você trata esse dom como se fosse um livro de estante que fica ali fechado, ele não vai ter nenhum desenvolvimento, né? A partir do momento que você abre esse dom, no caso o livro, nessa metáfora do livro, você abre e começa a Sim. explorá-lo, a praticá-lo, sim, aí você vai ter uma, digamos assim, excelência, né? Uma meta, um Aquilo, objetivo né? alcançado, ou seja, só corrigindo, né?
a prática sempre vai ser superior ao dom, até que esse dom seja praticado. Agora está correto. É uma questão de exercício mesmo. Porque Sim. tem gente que é muito dom mesmo, assim, né? Tem coisas que a pessoa já tem aquela aptidão, como diz você, mas se não praticar Sim. não serve de nada, né? Isso. Né? Então é E isso. mesmo, e mesmo se você, isso, e mesmo se você tem aquele dom, né, digamos assim, ou tem, né, essa aptidão, um outro termo também que é usado, é, você também tem que se desafiar. Não é questão que você tem um dom ou tem uma facilidade, vamos dizer assim, para realizar algo, que você não tenha que se desafiar. Porque a partir do momento que Sim. você não se desafia, você se acomoda, né? E acaba É, caindo na mesmice. Aí vem a falta de interesse e deixa aquilo ali guardado, né? Igual eu, verdade. atualmente, eu pratico muito o hiperrealismo, né? Mas não quer dizer que eu não explore outras áreas, né? Outras áreas do próprio desenho artístico, né? O hiperrealismo, ele é o quê? O hiperrealismo, na verdade, é a retratação, não buscando a perfeição, né? Mas mais a precisão, né? De ilustrar traços realistas, né? Na verdade, é uma etapa do realismo. O realismo, né, é uma etapa do hiperrealismo, né, para ser alcançado, né? E um exemplo que eu te dou é de você, por exemplo, você ter algumas imagens, né, ou fotos mesmo de pessoas, e não precisa ser só pessoas não, tá, gente? Pode ser animais ou diversos outros objetos. E você retratar ele com a mais, perdão, com a máxima precisão possível, né? Tem até alguns exemplos aqui, se você depois quiser que eu mostre, alguma coisa assim, Pode vai ser mostrar, ué. registrado aqui na live. Deixa eu pegar aqui para vocês aqui, uns desenhos, algumas Mostra os desenhos práticas. Sim, hiperrealistas sim. que você está Sim, falando. sim. Vou dar um exemplo aqui, né, por etapas, tá? Igual, por exemplo, nós temos essa figura aqui. Acho que as pessoas conhecem, né? Ah, sim. Isso, é o Messi, né? Essa é uma das etapas que são feitas, né? Ou seja, você imprime, né? Que seja para servir de referência. Uma vez que você imprimiu, você vai ter ela impressa, ou seja, uma observação fixa, né? Para você retratá-la. Aqui ela está em etapas. Mas, Você colocar aqui do lado, depois Humberto, eu coloco essa as duas aí, por paradas. exemplo, do Messi, essa aí você desenhou com o quê? Você Não, desenhou não. direto no Isso aqui não é computador? Isso aqui é impressão, Nayara. Ah, O tá. desenho eu vou ainda apresentar ainda. Isso aqui está só impresso, é só um exemplo que eu estou dando de referência que você pode usar, né? Eu vou mostrar Sim. agora para vocês, ele não está finalizado, né? É uma pequena etapa só que ele está aqui, mas dá para dar uma ideia. Depois eu coloco os dois paralelos, igual está meu rosto aqui, e o desenho do lado para vocês darem uma olhada, tá? Só colocar aqui do lado aqui um minuto. Isso aqui já é uma etapa olha lá, tá vendo? Do desenho. Aqui você vê Nossa, o rascunho, né? O rascunho do sim, lado. E a parte mais... pode ter algum reflexo aqui por causa do grafite, né? E a parte assim sim. mais adiantada do desenho. Vou colocar aqui a referência do Não, lado mas para é vocês lindo, verem. hein? Colocar a referência aqui do Nossa. lado para vocês verem. Espera aí só um minutinho, deixa eu ver como que enquadra melhor. Vai pro lado. Aí, Aqui, assim ó. tá bom. Isso. Isso. Tá vendo? Nossa. Ou, é muito lindo, cara. É muito Sim. legal. Tem Meu um sonho outro era saber desenho aqui. desenhar. Se eu soubesse desenhar, Tem ninguém me aguentava, Humberto. Eu ia ser chato demais. mas é muito A legal. Tem Camila falando uns eu, outros. parabéns, muito top. É top, né, Camila? Obrigado, Nossa, Camila. gente, é Obrigado. muito lindo. Tem uma outra figura aqui também, né, que ainda está em processo, ainda também, que não está finalizado. Essa daqui eu não estou com a referência dela aqui em mão, mas tem um desenho que já fez. Vamos ver se alguém conhece aí. Ah, é a Angelina Jolie, não é? Isso, exatamente. Ele O está em Messi eu não processo chutei ainda, não porque eu não tá? entendo de futebol. Aqui ela está em processo Nossa, ainda, né, de processo ainda de finalização, né? não, Aí ela parabéns, está no Humberto. processo ainda. E Parabéns, tem é outros muito, aqui também, muito né? Mas aí real, né? ao Esse, longo da live a gente vai apresentando.
Esses aí é exemplo de hiperrealistas, né? Sim, 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 hiperrealismo, né? É, no meu Instagram também tem um desenho que foi até criado, que é uma outra vertente, né, do desenho artístico, é, de criação, né, que no caso aí seria um personagem fictício, né, que é o Wolverine, que está no meu Instagram lá. Que o pessoal, se o pessoal quiser dar uma conferida lá depois, lá pode ir lá também. É, E tem eu tô várias. tentando até Isso. colocar o seu Instagram aqui fixado para a galera ir Não, lá. tudo bem, tudo bem. É, eu posso até pegá-lo aqui também, quer ver? Ver essas pessoas. Porque tem outras. Vou sair aqui, tá, gente? Só um minutinho. Esse desenho aqui, por exemplo, tem o hiperrealismo, né, igual vocês viram, né, que, ou seja, que é a partir de uma figura, né, conhecida, realista, e que você retrata ela fielmente, o mais próximo possível, né, daquilo Ah, que tem na referência. Esse desenho aqui foi um desenho que eu fiz até na Festival Geek, né, que aconteceu aqui em Contagem, né, o ah, personagem é o Wolverine, né, que foi um desenho criado, né, no momento, né, do evento, né, não tive referência nenhuma, né, tirei de cabeça, né, porque tem um personagem em si, e o retratei, né, sobre a minha ótica daquilo que seria o personagem, embora ele seja bastante conhecido e característico, né, que é isso aqui, que está lá, no Insta também. Aqui talvez o não. detalhe vocês não consigam ver assim, muito por causa do reflexo da luz, mas lá no Insta vocês conseguem visualizá-lo, visualizar melhor. É Né? muito legal. É muito bonito Sim, o bacana. desenho. E o desenho Sim. artístico tem várias vertentes, né, para serem exploradas, né, no caso. Não precisa ser Ó, exatamente realista, né? Tem várias outras coisas que o desenho, né, pode ser explorado, assim por diante. Tem até uma ó, pauta a respeito, né, da áreas de trabalho, né, que a gente vai dizer mais adiante aí, que é a, bacana. a Camila falou que quer um desenho dela assim. É, você desenha assim também? Por exemplo, se eu quero, tipo, posar, né, para fazer o desenho, ou você pega uma foto? Como funciona? Encomendas, através de encomendas, como que eu faço? Né? No caso, seria via direct, né? No meu Insta, né? A pessoa mandaria a foto, né? Para a gente Ah, analisar qual seria o tamanho, como que ela queria que fosse retratada, né? E aí a gente chega num denominador comum, né? É, o valor que eu estipulo é somente através diretamente com a pessoa, explico por quê. Eu não cobro por quantidade de pessoas a serem retratadas ou por tamanho. E também não tem como eu fazer uma avaliação antes de valor, isso eu deixo claro, porque o que acontece? Uma coisa é você desenhar, por exemplo, um bebê, 2 anos, 1 ano que seja, vamos supor, num tamanho aí de A3, né, que seria 40 por 60 aproximadamente. E outra coisa é você desenhar um idoso, num tamanho A4, que seria 21 por 30, isso. sim. O idoso, um tamanho menor, só que a complexidade de você retratar todos os detalhes de rugas, né, de cabelos Expressão? brancos, isso, a expressão dele, ela é muito mais trabalhosa, vamos dizer assim, né, do que um bebê, né, que praticamente não tem rugas, embora o bebê, na medida que eu passei anteriormente para vocês, seja uma medida bem maior do que essa, né, do idoso. Sim. Então é muito relativo, só mesmo analisando a foto para ter uma referência assim, de como que seria estipulado, né, o trabalho em si. Humberto, você falou que você dá aula. Você começou a Sim. lecionar quando? Você dá aula onde? Particular? Você. Isso foi até uma coisa que aconteceu assim involuntariamente, para te falar a verdade, né? Que eu não dava aulas anteriormente. A convite de uma amiga, né? De uma associação aqui do bairro, aí surgiu esse convite, falou assim, não, seu trabalho é bacana, você já pensou em dar aulas, né? Para turmas, no caso, né? Aham. Aí eu falei assim, não, vamos tentar desenvolver um trabalho, um projeto bacana. E cheguei, né, na associação fiz um esquema, né, um organograma mais ou menos de como seria o formato dessas aulas, né, para poder tá desenvolvendo com crianças e pré-adolescentes, que foram as turmas que eu peguei. É, Sim.
E daí em diante eu comecei a dar aulas. E questões variadas, né, de estilos, né, que a gente estava conversando anteriormente a respeito do hiperrealismo. Teve algumas Uhum. crianças que se interessaram, pré-adolescentes que se interessaram por realismo, outros por desenhos lúdicos mesmo, e a gente foi moldando, né, o curso ao longo desse tempo. Ficamos lá por em torno de uns 6 meses a 8 meses, mais ou menos, e posteriormente também surgiram alguns convites também, né, logo após esse contato, para participar, né, de programas já estabelecidos com outras áreas, né, por exemplo, bibliotecas móveis em praças, né, eles acharam interessante estar desenvolvendo esses trabalhos, e a gente desenvolveu alguma oficina, alguma coisa assim mais prática, né, mais rápida, né, para estar Sim. fazendo um evento de um dia, um final de semana que seja, né. Aí, a partir daí que eu comecei a dar as aulas, depois também tive aulas particulares, né? E logo em seguida aconteceu a pandemia, a gente tentou desenvolver alguma coisa via WhatsApp também, E funcionou como que foi esse bacana período? também. Perdão? Como que foi o período da pandemia para você dar aula, para, né, prosseguir com seus É, trabalhos? sim. A questão da pandemia foi um desafio, né, para todos os artistas, né, porque para a gente que desenvolve a arte assim, igual logo após esse período, né, que eu comecei a lecionar, comecei a expor também em praças, fazer trabalhos, né, o, tipo workshops, alguma coisa assim. Só que como a área artística foi uma das mais afetadas, né, que foi a primeira a fechar, né, porque não podia participar de eventos, aglomeração de pessoas, e foram uma das últimas, né? Foi uma época muito difícil, porque logo quando eu estava iniciando o trabalho de lecionar, né, no desenho, na arte, veio a questão da pandemia. E Ah, praticamente a gente teve que se reinventar, né? Teve que se reinventar nossa. através de aulas do WhatsApp, internet daquele jeito, né? No É. sacrifício a gente conseguiu alguns êxitos, né? Com relação às aulas via WhatsApp, né? Só que também, né? Logo desse período, com esse período também, a gente teve um aprendizado muito grande, até mesmo de comunicação também, que teve que ser desenvolvida, para estar mesmo atraindo as pessoas, né? Porque uma aula que é muito interessante, igual a de desenho, né? A prática dela ao vivo, né? Com o professor acompanhando, é muito importante. E pelo WhatsApp, querendo ou não, pela uma aula de formato digital, não que eu esteja menosprezando, tá? Mas é muito complicador para você reter a atenção, né, do aluno, da pessoa, Sim. para ela poder estar desenvolvendo. Sendo que ao vivo você consegue ali, né, um contato bem maior para você identificar, né, quais são as dificuldades, quais são os movimentos, né, para a pessoa estar melhorando e aperfeiçoando, né, aquela percepção que a gente disse anteriormente, tanto quanto a coordenação motora, que é muito importante você ter esse visual e esse contato com o aluno. A mesma dificuldade, eu acredito, né, muito parecida, que isso com os professores mesmo, né, em questão de escolas, né, de ensino mesmo, né, Sim. de educação. A gente também teve assim. Você ensina só criança ou não tem faixa etária que você ensina? Pois é, Nayara. Quando eu estava nessa associação, a gente tinha estipulado, né, turmas, né, e com diferentes idades, né, para poder meio que, digamos assim, tentar, né, é, padronizar, né, tentar. Sim. Só que o que eu percebi que atualmente eu não dou aulas para turmas, né, porque atualmente eu não tenho um ensino disponível para isso, né. Mas um fato com Sim. relação a essa questão de idade que você perguntou, né, que faz parte que faixa etária que eu dou aulas, é, 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 cada aluno tem uma aptidão específica. Eu tive um aluno, o Luiz, por exemplo, que eu comecei a dar aulas para ele com 11 para 12 anos de idade. É, e ele tinha uma aptidão maior até do que a minha mesmo, com a idade dele, né? Quando eu comecei, pela idade que ele Sim. tinha, e quando eu tinha a idade dele, a aptidão dele estava bem mais avançada do que a minha. Inclusive, ele tem até um Instagram também de desenhos, eu não estou lembrado aqui de memória qual que é, mas ele é um excelente desenhista, e com apenas 11 anos de idade. Ele foi um dos que continuou comigo através das aulas via WhatsApp, né? No caso aí. Sim. E ele tem uma técnica muito boa, desenvolveu perfeitamente, né? É,
Às vezes, você pega um aluno, voltando à questão da idade, às vezes, eu citei esse caso do Luiz, mais para identificar essa questão da aptidão. O Luiz, por exemplo, com 11 anos de idade, e teve alunos mais velhos do que ele que tinham uma certa dificuldade também de transferir, né, as ideias que eles tinham para o papel. Já o Luiz não. Então varia um pouco você especificar idades. Às vezes não funciona muito assim essa questão de discipular. É mais a questão de analisar aluno por aluno mesmo. Às vezes uma pessoa com idade menor evolui muito mais do que uma pessoa um pouco velha, mas isso não é uma regra, né? Varia de pessoa Sim. para pessoa mesmo. Mas, Atualmente eu não tenho turmas, né, espaços assim para turmas, mas também, né, as instituições que se interessarem, a gente pode conversar também a respeito, né, para desenvolver algum projeto junto também. mas as técnicas que você ensina é desenho a lápis, é tinta, como que é? O desenho, né, ele é a base por exemplo, de uma pessoa que se interessa por pinturas, o desenho é a base, né, para você Ah, ter a coordenação e o traço. É, no caso aí, eu desenvolvo um trabalho com o mínimo de material é, que dentro da característica, né, para desenvolver a técnica de grafite sobre papel. sim. É, porque tem vários tipos de materiais, né? Eu poderia citar vários aqui. Eu trabalho com o básico, na verdade. É, Ah, é, isso, seria o grafite sobre papel e com utilização, né, de borracha simples, né? Até mesmo o papel, por exemplo, para quem não conhece, né, existem vários tipos de papéis próprio para o desenho. Eu trabalho com o básico, né? Um papel mais acessível, um lápis também mais acessível. Posso te mostrar aqui, por exemplo, vamos fazer uma propaganda aqui, tá? Pode? Esse lápis aqui, por exemplo, ó, que vocês estão visualizando aqui, ele é o da Faber-Castell. Você ah, encontra, né, em qualquer papelaria, assim, né? Ele é o básico, lápis básico, ele é em torno de valores aqui, em torno de R$ 6, por exemplo, né? Existem vários tipos de lápis para desenho, existem até os lápis importados, né, no caso. Esse lápis aqui, por exemplo, é o básico, o princípio, né, em uhum, torno de R$ 6. Existem lápis aí que custam R$ 100, lápis importados, vários outros materiais. O papel também é a mesma coisa. Existem, por exemplo, o Fabriano, é, o, um alemão, que eu não vou saber pronunciá-lo aqui também, desculpem, tá? Mas um material excelente. ah, Existe um papel que é o mais acessível, que é o Canson. Eu sempre introduzo para os meus alunos esses materiais mais acessíveis, porque o que acontece? É igual eu digo para eles, né? Que às vezes eles chegam lá falando em algum lápis mais assim, renomados, digamos assim, um papel também, mas no uhum. início eu sempre introduzo esses materiais mais acessíveis, porque eu brinco muito com eles, né, a respeito disso, né? Eu falei assim, não adianta nada, né? Você ter uma Ferrari na garagem e não saber dirigir, né? É, Então, isso. Então, o investimento que você vai ter, eu sugiro a todos que você vai investindo. O material, sim, é importante, não estou menosprezando o material em si, mas você fazer um investimento a partir do momento do seu nível de desenvolvimento, né? Dentro da arte, né? Para você se sentir mais confiável para estar usufruindo tudo aquilo que o material em si pode te oferecer, né? sim, verdade. Ô, Humberto, e você faz exposição? Você tem prazos? Sim, sim, faço Como que funciona? exposições, sim. É uma vez É, por é, ano, uma vez por mês? Pós-pandemia, né, a gente teve muitos espaços fechados, né, com relação às exposições. Sim. Agora, né, com essa abertura que está havendo, convites, né, que surgirem, né, que se interessarem em fazer, também estou aberto também a fazer exposições também. Tem Ah, já sim. algumas artes prontas, né, dentro de algum tema ou não. Aí, igual, por exemplo, aqui em Contagem especificamente, né, eu já fiz exposições na Praça da Jabuticaba, ali no centro, né, de Contagem, e também em escolas também, praças públicas também, para estar fazendo. Atualmente, por exemplo, né, eu estou participando de um edital também para tentar espaços, né, dentro
da prefeitura aqui de Contagem, para a gente poder estar expondo também em casas, que eu acho importantes, casas de cultura, que é importante também você ter um espaço assim adequado para você estar expondo, né? E levando a arte também para qualquer lugar. No Sim. caso aí, eu me ponho também aberto também para convites também, aqueles que quiserem também fazer exposição, ou até mesmo workshops também, né? Desenho ao vivo, que é muito bacana Sim. também. A receptividade que eu venho tendo também desses eventos assim, são grandes também. E você vê o olhar da criança, né? Vendo o trabalho sendo desenvolvido ao vivo, e até mesmo de amém, né? Que ficam Sim. impressionados, né? É bacana, Parece, bem legal. parece que assim tem pouca visibilidade, né, Humberto, os desenhos artísticos, né? Não tem, assim, tem algum festival, algum encontro para você apresentar? Sim, sim. É, eu tipo assim, né, para aqueles que desenvolvem algum trabalho artístico, isso de forma geral, né, seja de pintura, mais especificamente visuais, né, que é o meu caso, artes visuais, sejam desenhos ou seja pintura, etc., que o importante é você saber onde está acontecendo os eventos, né? Igual, por exemplo, um evento que eu participei agora em agosto, né, que foi esse com o Festival Contagem Geek. Embora eu já Ah, fazia desenhos, né, de super-heróis, era um nicho que eu ainda não havia assim, explorado, né, participado assim, com ênfase, mas eu gostei bastante. Ou seja, o artista também ele tem que, por exemplo, uma ideia que eu dou bastante primeiro, que vocês acompanhem, né, o que acontece na sua cidade. Aqui, especialmente em Contagem, né, eu sigo, né, a Secretaria de Cultura, né, de Contagem, e aqueles que são de outras cidades, para você saber também o que está acontecendo e quais são os pontos, né, que acontecem as coisas, né? Para você estar sempre abrindo possibilidades de você expor, de participar do evento também. Igual você disse, né, tem pouca divulgação, alguma coisa assim. É, Nayara, uma das ideias que eu dou, por exemplo, vamos supor, se você desenha, que seja, por exemplo, às vezes o pessoal gosta de dizer floral, por exemplo, um desenho, né, com flores, paisagens, né? Uma ideia que eu dou para quem pratica esse tipo de arte, às vezes fala assim, mas onde que eu vou vender, onde que eu vou expor, né? Como que eu faço para divulgar essa arte, né? Primeira coisa, a pessoa, aí já é a parte do administrador falando, né? A pessoa se organizar, né? Fazer um sim, portfólio. O que é o portfólio? Ele é um currículo, né? De você, o que que, qual que é, qual que é o que você faz? Qual que é a sua praia, né? Digamos assim. Você se identificar em algum desses nichos. Vamos supor que você faz uma arte floral, que não seja realista, né? Desenho realista de pessoas, né? Uma arte floral, por sim. exemplo. Você já pensou, por exemplo, fazer uma parceria com uma floricultura, por exemplo? O que acontece? Né? Você fazendo uma exposição, ou um desenho, ou colocar a sua arte, né, exposta numa floricultura, seria um ponto ideal, porque é, quem gosta da flor natural é alguém que vai também se atrair por aquela arte, né? É um ponto É, também que poucas pessoas exploram, na verdade. Para você olhar, se você chegar numa floricultura, é raro você encontrar uma pintura de uma pintura floral. Embora tem vários artistas que gostam bastante, né? Dessa vertente do desenho. Já seria um ponto bacana para você expor sua arte, né? sim. Você faz ilustração também, Humberto? Tipo assim, como que funciona a ilustração, por exemplo, de um livro? Vamos supor que eu quero que você ilustre, fica por conta do artista ele criar ou a pessoa já manda uma ideia mais ou menos do que quer? Como que funciona a ilustração? É uma ideia bacana, também um filão também, né, para quem se interessa, né, em, em ter né, alguma capitalização dessa arte, também seria a ilustração, né. No meu caso também, eu faço ilustrações, né, eu não faço digitais ainda, né, faço mais a Sim, mão livre mesmo. Mas o que acontece? É interessante o artista captar, né, o que o escritor, né, quis dizer, o que ele quer retratar em si. Por exemplo, né, quando eu vou fazer uma ilustração de algum texto que seja, vamos falar de um texto, né, que seria mais compacto do uhum, que um livro, por exemplo, eu gosto de ler, né, desculpe, o texto, para me ter aquela ideia, né, em si, para me criar
aquela ilustração dentro do contexto, né, daquilo que foi escrito, para você se tornar Sim. aquela ilustração o mais próximo possível daquilo que tanto o escritor quis, assim, através de palavras, retratar, quanto para o leitor também se identificar, né, daquela ilustração com aquilo que ele está lendo também. Que é interessante você É, fazer essa junção das duas coisas, né? Porque não adianta você fazer uma ilustração super bacana, né, desde que ela não esteja dentro do contexto, né, daquilo que foi escrito, né? E eu gosto, o meu processo de criação através de ilustração seria assim. Eu vejo, né, leio, na verdade, né, o texto, ou o livro, ou a sinopse, né, daquilo, né, um sim. resumo, para mim entender o contexto. Aí eu vou tendo algumas ideias, né, vou retratando aquilo e vou estando em contato com o escritor, né, do texto ou do livro, para ele estar olhando e também ele, se caso ele tiver algumas ideias também, para a gente trabalhando em conjunto, né? Porque a obra é em Sim. conjunto, na verdade, né? Aí esse é o É. processo que pelo menos eu desenvolvo. Ô, gente, quem tá aí na live, aperta o coraçãozinho, por favor. Quero ver o coraçãozinho subindo aqui em cima, porque eu não tô vendo o coraçãozinho subindo aqui. Cadê os coraçãozinhos? Quem que tá aí? Lude, Lucas. Aperta o coraçãozinho, né, Humberto? Pra gente saber que tá gostando. Ô, Humberto, Sim. o mercado de trabalho, você acha ele bom? O mercado de trabalho, assim, tem vários leques de opção? Nayara, tem alguns a ser explorados, sim, né? O que que ocorre? Para quem quer, né, trabalhar com essa arte, a primeira coisa que você tem que fazer é você descobrir, né, quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos também. Os pontos fortes, o que seriam? Seria essa identificação mesmo, de qual seria o seu nicho, né? Vamos supor, vou trabalhar com o quê, por exemplo? Vou trabalhar com floral, vou trabalhar com retratar. Uma outra coisa também que é bacana também, por exemplo, é desenhos de pets, né? Por exemplo. Sejam de pequeno porte, grande porte. Você identificar qual que é o seu final. Desenhos de carros, motos. A partir desse momento que você identificar aquilo que você gosta de retratar através do desenho, é você saber aonde que acontecem essas coisas. Por exemplo, se você, igual do floral que eu já disse anteriormente, vamos supor que você quer retratar desenhos de flores, pinturas, identificar, né, por exemplo, floriculturas para você estar expondo o trabalho, para vender o trabalho, né, em si. Se Sim. você gosta de desenhar carros antigos também, que é um filão bacana, ou carros modernos, onde que acontece encontros de motoqueiros, de colecionadores de carros, que são pessoas Você, apaixonadas, particularmente, né? você gosta de desenhar o quê? Você tem alguma preferência? Na verdade, não, Nayara. Por exemplo, nesse momento eu desenho, eu faço retratação realista, né, de pessoas, mas, por exemplo, o que me move mais é o desafio. Se eu, por Ah, exemplo, se eu vejo, por exemplo, uma imagem, na verdade, se eu vejo uma imagem que aquela imagem me bate, que imagem bacana, que você desperta aquele interesse, né, aquela paixão, né, pela imagem em si, quer seja ela, por exemplo, um pet ou um carro aham. antigo, é a imagem em si, na verdade. O artista ele se sente atraído por isso, né? E o bacana também é você retratar de uma forma, né, seja qual for a figura, de uma forma que ela provoque, porque a arte, na verdade, ela busca isso, né? Uma provocação, uma reação daquela pessoa que está admirando, né? Observando, né? Que a partir desse momento que você cria esse elo, né, esse vínculo, né, de atração pela imagem em si, com certeza uma consequência será um bom trabalho executado. Sim, porque eu acredito assim que, por exemplo, eu, quando eu escrevo, eu estou dizendo algo a partir do que eu estou escrevendo, né? Geralmente é Uhum, o que eu estou sentindo, são sonhos, são decepções, é tudo. Então, eu acredito que quando alguém uhum. desenha, ela também retrata isso, né? Sentimentos, algo que ela queira mostrar indignação, ou amor, né? Sim, Ou sim, afeto. Eu acredito sim. que toda forma de arte é para você expressar alguma dor ou alguma felicidade, né, Humberto? Sim, sim. No Gente, caso, no caso, sim, no caso das referências, igual por exemplo, da retratação em si, é observação, né, e execução.
Mas quando você entra no campo da criatividade artística, ou seja, que não necessariamente você esteja buscando a referência e retratando, você está, vamos supor, você está criando, né, um processo diferente de retratação. Igual o Sim. hiperrealismo que eu mostrei para vocês aqui, ele é a retratação, né, é a retratação a partir de uma observação. Já a criação, que é um processo que vai entrar nessa seara que você disse aí, que é a questão de externalizar o interior, né, no caso do Isso, criador. É o criador passando para a criatura, né, aquela isso. internalização de uma forma externa daquilo que ele vem criando, sentindo. A percepção, sim, isso, com certeza, né? A partir do momento que você desperta, né, que você cria esse elo, né, e que você é, é, desperta isso na pessoa, você quer seja uma indignação ou uma paixão em si mesmo, ou até mesmo um fato de curiosidade, né? Que às vezes, por exemplo, a arte abstrata, por exemplo, que quando você a observa, por exemplo, mas é exatamente isso que eu vejo, né, dessa forma, que o criador de uma arte abstrata, né, que é aqueles traços que às vezes no primeiro momento você não entende muito bem, é exatamente isso que o artista busca. É a sua indagação, o que o artista quis buscar com aquilo, retratar aquilo, né? É isso que eu vejo que a arte busca, né? Que nada mais é do que a provocação. Provocação no sentido de Sim. quê? Você fazer refletir, né? Por exemplo, você que escreve. Às vezes você teve uma ótica sobre um texto de retratar aquilo que você estava sentindo, igual você disse anteriormente. Às vezes a pessoa lê e fala assim, não, mas ela disse exatamente o que eu queria. Só que às vezes a pessoa não tem como se expressar, ou a pessoa não tem uma forma de se expressar. E Sim. através da sua arte da escrita, quer seja da escrita, do desenho, você consegue se comunicar com as pessoas que às vezes você nem conhece ou nunca viu. Mas às vezes as pessoas se identificam com aquilo que você está retratando. Sim. O desenho criativo também, ele funciona dessa forma também. A partir da pessoa que olha o desenho, olha uma arte de pintura que seja, e você criou esse elo, né, de identificação, tanto do criador com o observador, né, daquela arte. A mesma coisa, eu imagino que seja assim, né? Quando você você recebe alguma mensagem, um texto, fala assim, não, Nayara, você disse exatamente tudo aquilo que eu estava sentindo, eu me identifiquei com o seu É, texto. Isso é muito bacana para o artista também, sentir esse retorno, né, esse feedback, né? sim. Ô, gente, eu não tô vendo o coraçãozinho. Parou os coraçãozinhos. Vocês têm vontade de aprender a desenhar? Vocês que estão assistindo aí, porque eu tenho vontade de aprender a desenhar. Tem hora que Quem tiver demora um alguma pouco para pergunta, aparecer. não, tudo bem. Quem tiver alguma pergunta também específica também pode mandar. Gente, se tiver alguma dúvida sobre desenho, manda aqui para mim, gente. Quem aqui tem vontade de aprender a desenhar? Ô Humberto, você tem algum projeto em andamento? Quais são seus planos? Olha, Nayara, no momento eu não tenho um projeto assim em andamento, né? É, dou minhas aulas, né, particulares, né? Ah, E a questão do projeto é igual eu já disse anteriormente, né? Algumas instituições, por exemplo, que queiram, né, trabalhar com desenho, às vezes tem um espaço, igual o meu caso, eu não tenho espaço para dar as aulas, né, para turmas, né? Mas há alguma instituição, algum outro órgão, né, que se interessar pelos desenhos, é só entrar em comunicação, né, através do Insta, né, para estar desenvolvendo, né, um projeto, né, é, artístico, né, junto àquela, àquela, àquela região, para a gente estar conversando, né, em paralelo ali, para tá desenvolvendo isso da melhor forma possível. Essa experiência mesmo que eu tive nessa associação foi super positiva, né? Infelizmente o projeto não foi adiante por vários outros motivos, né? E foi bacana, é uma experiência boa. Talvez uma instituição aí que às vezes não se ateve muito, né? Ou então, né, não teve essa curiosidade de ter algum trabalho de desenhos, através do desenho, é um filão muito importante para trabalhar principalmente com adolescentes, né, ou para qualquer idade que seja, porque se tem alguma coisa que, principalmente adolescente ou crianças mesmo, né, e você sim. despertar esse interesse, né, nas crianças é muito bacana, é um processo
muito interessante e muito gratificante, principalmente, trabalhar com crianças e adolescentes, ou com qualquer idade que seja, né? Porque a arte não tem idade, né? Sim. O Lucas disse aí que tem vontade, mas ele não tem paciência. Eu acho que eu sou desse time. É, Lucas, mas eu te digo, é porque o que acontece, né? A arte ela é terapêutica. Mesmo quem não tenha, às vezes, paciência, se tem uma coisa que eu posso te garantir que o desenho vai exercitar, vamos dizer assim, né? Seria essa paciência, né? Porque ele a questão de observação, concentração, o desenho trabalha muito isso. Observação, concentração, coordenação motora. Através dessa concentração, inclusive, já teve até mães, né, que vieram até a mim nesse projeto passado que eu tive na associação, que diziam, né, que os seus filhos tinham melhorado muito na escola, através da concentração, né, e Sim, até mesmo dessa questão de observação, que às vezes o adolescente, especialmente, né, ele é muito disperso, né, sim. e às vezes digamos assim, né, essa experiência, né, com a arte trabalha muito isso. Observação, concentração, né, que é o desenvolvimento, né, principalmente nessa fase, que eles estão meio assim agitados, né, adrenalina em cima, né, para baixar um pouquinho, olhar ao seu redor, observar principalmente e focar. Foco é uma das coisas mais trabalhadas, né, através do desenho artístico. E ajuda bastante. Mas, Humberto, qualquer pessoa pode aprender a desenhar? Você acha que qualquer pessoa, se praticar, consegue desenhar? Eu, particularmente, quando eu chego, por exemplo, para uma turma ou para um aluno, a primeira coisa que eu falo é até engraçado, né, que eles se chocam quando eu digo isso. Eu não ensino ninguém a desenhar. É Ah, um pouco contraditório, né, no primeiro momento. Por que eu não ensino? Porque você não consegue ensinar aquilo que a pessoa já sabe. Todo mundo desenha, posso te garantir. Posso te garantir isso. O que eu vou trabalhar, vamos supor que, igual você, Nayara, por exemplo, né, você diz que seu coração ele é meio assim, né? é. Meu Meio torto, que coração você é desenha. ponto. Sim, mas é o seu coração, concorda comigo? Seu coração é assim. Coração que eu falo é o desenho, tá? Não um coração orgânico, né? Seu coração é assim. Mas vamos supor que você tenha aulas comigo. O que eu vou trabalhar? Vou trabalhar a sua percepção. Se você já tem uma percepção que seu coração é assim, então você sabe que ele tem que chegar assim, né? Aham. Então a gente vai desenvolver um trabalho, né, em cima disso para você melhorar a sua percepção. Então o que eu faço, na verdade, como professor, é trabalhar a percepção do aluno, né? Ah, E sim. através de técnicas, né, essa percepção vai sendo aperfeiçoada e ele percebe a evolução que ele tem ao longo do tempo. Vamos supor que o coração dele era assim, o coração dele fica assim. Né? E através disso também ele consegue ter outros pontos, né? Que ele mesmo consegue desenvolver a técnica que mais se adequa a ele, para ele poder fazer um coração, uma bola, o que quer que seja. E através disso ele vai aperfeiçoando e através da observação também e, e vai se desenvolvendo pelo tempo. Sim. Isso é muito importante, porque o que acontece? Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, eu não sei desenhar. Mentira que você sabe desenhar assim. Às vezes, é igual, por exemplo, nesse festival Gui que aconteceu mesmo, chegava os pais, né, com as crianças, né, e vendo eu desenhar. Aí, às Sim. vezes, né, o pai falava assim, não, eu também desenhava, só que eu parei de desenhar. Então, todo mundo consegue e sabe desenhar. O que, às vezes, Consegue. a pessoa sente um pouco de dificuldade é da percepção e da coordenação motora. E isso é trabalhado. Igual, às vezes, a pessoa fala assim, igual, eu não sei desenhar nenhum coração, ou eu não sei desenhar nenhuma É. bola. Você sabe desenhar, mas você desenha a sua bola, né? O que a gente Aham. pode fazer é trabalhar para que essa bola, esse coração seja melhorado, né? Sim. É, ô, gente, o Humberto, para vocês contratar os serviços, né, Humberto, para pedir aula particular, eu não estou conseguindo fixar o Instagram dele aqui, mas é só vocês ir no Instagram dele. O Instagram dele é esse aí, o arroba, né? Arroba HB Desenhos, né, Humberto? Isso, HB Desenhos Artísticos.
Isso. HB de Humberto Braga, né? E desenhos e artísticos no plural, ou seja, HB Desenhos Artísticos. É um Aí é pouquinho comprido, mas é fácil de lembrar. só chamar ele lá. Ô, Humberto, Sim. é, já está um pouco no horário assim. Tem alguma coisa que você queira falar, que você queira acrescentar? Sim, sim. Primeiramente, né, eu gostaria de agradecer a todos que participaram da live, né, e você, Nayara, pelo convite, né? Foi Ah, gratificante conversar sobre artes, né? E se caso tiver outra oportunidade, pode chamar que a gente volta a esse bate-papo aí. Porque, claro que vai ter é, mais, ué. Quando sim, você sim. ilustrar meu Às vezes, né, livro. vamos conversar sobre isso. E às vezes, né, teve pessoas que não puderam participar, né, devido ao dia, o horário, ou até mesmo, né, o próprio dia a dia da pessoa que é um pouquinho corrido. É, Mas e o que eu queria mesmo é só reforçar mesmo, né, para finalizar, que eu coloco à disposição, né, quem quiser entrar em contato através do direct, né, do Instagram, arroba, né, HB Desenhos Artísticos, HB Desenhos Artísticos no plural. E, e, e também dizer, né, que tem uma frase do Goulart, né, que é um poeta, não sei se você conhece, Ferreira Goulart, que ele diz que a arte, né, existe, né, porque a vida não basta, né? E eu acho que é uma frase bem bacana, né? E sim. que serve para todo mundo, até para as pessoas, né, inclusive, né, para todo mundo, e inclusive para as pessoas, né, que disseram ou que dizem, né, se dizem, né, não, que não conseguem, né, desenhar ou desenvolver qualquer outra arte que seja, né? É possível sim. E vamos que vamos, né? Eu acho que nessa frase também ele quer falar que, tipo, através da arte a gente vai em outros lugares, né? A Sim. arte te leva a Nó- lugares que você não poderia ir. Né? Uma simples, uma e figura, principal. um desenho, Isso. uma leitura, um teatro, Isso. tudo te leva desse momento, né? Isso. E é uma viagem, digamos assim, que é uma viagem, né? E Sim, principalmente, talvez a viagem mais importante, que é dentro de nós mesmos, né? Que é é, você se exatamente. identificar e se situar como pessoa, como cidadão ou como É, pessoa, né? Nesse plano aqui. Uma das coisas, é uma das coisas mais gratificantes que tem. Às vezes é você, igual eu já disse anteriormente, e você também como escritor, é você se sentir gratificado por fazer uma obra que despertou, né, algo em alguém, que trouxe, fez o bem para alguém, sim, né? Quando a pessoa exatamente. retribui tudo aquilo. Isso que eu acho que é o mais assim belo que tem de trabalhar com arte. Então, gente, quem quiser contratar o Humberto, é só ir no Instagram dele, @HB Desenhos Artísticos. Quiser, né, chamar para exposição, para contratar desenhos, né? Desenho, só chamar ele lá no Instagram e bater um papo, e contratar, Sim. né, Humberto? O pessoal também, é isso, o pessoal pode me chamar lá, né? Espero que sigam, né? Curtam, comentem, compartilhem, né? E também sigam que a Nayara, né? Que o Instagram dela também tem um conteúdo bastante interessante, muito agradável de assistir as lives que estão postadas lá, né? E o conteúdo que ela posta também. Aí esse é um convite, né? Para estarem seguindo tanto a Nayara quanto a mim no Instagram lá. Comentem, curtam e compartilhem. Então tá. Gente, muito obrigada a quem ficou aqui com a gente. O vídeo vai ficar salvo para vocês visualizarem depois, tá? Humberto, muito obrigada pelo bate-papo. Gostei muito de conhecer seu trabalho. Achei muito bonito os trabalhos que você mostrou aí. E vou ficar acompanhando, hein, seus trabalhos. Eu que agradeço, Nayara. Muito obrigado pelo convite. Um abraço, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima. Tchau, Humberto. Boa noite.